Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? Estamos aqui para mais um webinar do Embarcados, junto com a Artmar, Microchip, American Tower e a Vagon. Hoje nós vamos falar sobre tecnologias LoRa do dispositivo à nuvem. Serão apresentados os conceitos de tecnologia LoRa, como LoRaWAN, Network Protocol, e suas topologias além do estado atual da implantação da rede do Brasil, bem como o ecossistema de desenvolvimento de dispositivos e aplicações de LoRa no Brasil. Estão aqui com a gente hoje o Newton Valente, e deixa eu abrir minha câmera aqui. O Newton Valente, que é pós-graduado em análise de sistemas pelo Mackenzie, graduado em engenharia elétrica pela Mauá, diretor sócio da Vagon Engenharia Limitada, e também especialista em sistemas embarcados, microcontroladores, hardware, plataformas sem fio, GPS, protocolo, interface de comunicação, aquisição e tratamento de dados. Vai falar com a gente também o Daniel Lapper, que é graduado em Ciências da Computação e pós-graduado em Gestão de Projetos, Engenharia de Telecomunicação e MBA, executivo de Gestão de Negócios do IMEMEC, e com mais de uma década de experiência na área de inovação, novos negócios e desenvolvimento de produtos digitais, liderando o desenvolvimento de novos produtos em mobile, internet, conteúdo e serviços de valor agregado para B2C e B2B. E atualmente é responsável pela rede LoRaWAN na American Tower e a melhor pessoa para apresentar sobre a tecnologia para vocês. Eu gostaria que vocês falassem se está tudo bem com o meu áudio, de onde vocês estão assistindo a gente. Coloca aí as cidades que vocês estão. Beleza? Tá tudo certo? Beleza, tudo certo, gente. Tudo certo. Eu vou pedir, então, para o Newton abrir a câmera dele. Pessoal, fiquem à vontade também para mandar perguntas, tá? Aproveitem aí o Newton, o Daniel, porque eles têm uma bagagem muito boa aí para compartilhar com vocês. Isso aí. Obrigado, Newton. Obrigado, Daniel. Daniel, abre sua câmera também para o pessoal te ver. Só para vocês falarem boa tarde aí pro pessoal. Acho que o Daniel deu um probleminha com a câmera dele, daqui a pouco ele volta. Vamos lá, Newton. É com você. Alô, pessoal. Boa tarde. Como o Thiago aí já falou, meu nome é Newton, eu sou da Vagon Engenharia. É uma empresa de desenvolvimento, uma design house. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de desenvolvimento de dispositivos baseados na tecnologia LoRa. A Vagon é uma empresa design partner homologada pela Microchip. A gente tem uma parceria muito forte com a Artmar, Microchip, e com a American Tower, agora entrando no mundo aí da tecnologia LoRa. Estão com uma rede bem bacana já em várias cidades do país, algumas grandes capitais aí já cobertas, Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Depois o Daniel vai contar um pouquinho para a gente como está a American Tower no Brasil. Vamos lá, pessoal. A tecnologia LoRa ela é uma tecnologia de radiofrequência que foi desenvolvida por uma empresa que chama Sentech Tecnologia. Essa empresa desenvolveu esse produto e alguns players do mercado, olhando para a tecnologia de radiofrequência, que tem como mote principal o longo alcance com baixíssimo consumo de energia, entenderam por bem que se deveriam juntar algumas empresas e montar um consórcio, que chamaram de LoRa Alliance, para que eles pudessem padronizar um protocolo de rede para essas redes, para essa tecnologia de baixo consumo e longo alcance, as quais chamamos de LPWAN, e esse consórcio com o objetivo de promover o sucesso desse protocolo. O objetivo principal é prever conectividade desde que o dispositivo ou o gateway esteja rodando dentro do protocolo LoRaWAN, das especificações do LoRaWAN, a conectividade ela se dá de forma garantida. Então, se vocês quiserem ter um pouco mais de informação a respeito da tecnologia, dos protocolos, de arquitetura, dos tipos de device, tipos de join, é só entrar aí no site do LoRa Alliance
e vocês têm lá, inclusive, a especificação completa do protocolo. Esta é a topologia de uma rede LoRaWAN. Tá? Ela é muito semelhante à topologia de uma rede de telefonia celular, onde você tem lá no nível mais baixo os end devices. Neste nível aqui mais baixo, você tem os end devices. Depois, que corresponde aqui aos nossos aparelhos de telefone celular. Depois você tem uma camada que nós chamamos de gateways, que são equivalentes às antenas, às ERBs, a estação rádio base do sistema de telefonia celular. Existe uma camada que é o Network Server, que é um software que faz a gestão de toda essa rede. E a última camada é a camada de aplicação, que é a camada que o cliente ou que uma empresa especializada em confecção de dashboards, etc., fornece para que o usuário possa ter acesso aos dados de monitoração e controle dos seus end devices. Tá? Então, essa é a topologia básica do LoRaWAN. Onde que ela se enquadra? Né? A LPWAN, nós temos aí basicamente três topologias de rede. As personal areas, que são as redes de pequeno alcance, né? As redes de baixo alcance, caracterizadas aí basicamente pelo Bluetooth. Nós temos as local area networks, que são as redes caracterizadas basicamente aqui pelo Wi-Fi, onde você tem ali nas personal areas alcances da ordem de 30 a 50 metros, as local areas chegando até uns 500 metros, e o LoRa se enquadra nos Wide Area Networks, acrescentados aí por um LP na frente, que significa Low Power. Tá? E aqui nós temos o LoRa. Ele são redes de longo alcance, da ordem de alguns quilômetros, e ele se enquadra exatamente nessa categoria. Para que foi concebido? Né? Para que essa rede, esse tipo de dispositivo foi concebido? Para que fosse de extremo baixo custo, tanto o device quanto a questão de infraestrutura, que tivesse longo alcance, e longo alcance a gente fala aqui da ordem de alguns quilômetros, baixíssimo consumo de energia. Existem dispositivos hoje LoRa, mandando aí 3, 5 mensagens por dia, tem uma autonomia de bateria, daquelas baterias pequenininhas, CR2032, que parece uma moedinha, da ordem de 5 a 8 anos, dependendo da aplicação. E que contivesse aí segurança intrínseca. O LoRa, ela é uma tecnologia, o LoRaWAN, que é o protocolo, prevê 2 níveis de criptografia. Então, o device, quando ele envia uma informação para a aplicação, o dado é criptografado entre o device e a aplicação, e todo esse pacote sofre uma segunda criptografia no nível do Network Server. Então, o Network Server recebe um pacote criptografado, descriptografa essa informação, o payload, que é a parte de dados útil, continua criptografado e o Network Server encaminha esse payload para a camada de aplicação, e aí ela sim descriptografa o dado. Então, nós temos hoje 2 níveis de criptografia no protocolo LoRaWAN. Então, esta concepção, desde o baixo custo, longo alcance, baixo consumo de energia e segurança intrínseca, estão plenamente satisfeitos aí pelo LoRaWAN. Como se caracteriza, né, comparado com outras tecnologias, e aqui nós estamos fazendo uma comparação com 3G, 4G, aí o 5G pela frente, que são as tecnologias GSM, com o Zigbee e com a rede aqui LPWAN, no caso LoRa. Né? Quando a gente fala em consumo de energia, né, consumo de bateria, ali, nós vemos que uma LPWAN chega aí, diríamos aí, grosso modo, 8 a 10 vezes menos consumo do que o equivalente dispositivo aí do GSM e praticamente, diria aí, 1/3 do consumo de energia do Zigbee. Compensação, a largura de banda
do LoRaWAN, ele foi concebido para que você tenha pacotes pequenos, transmissão de dados de pequenas informações, com o objetivo de se fazer monitoração de processos e não um stream de vídeo, stream de áudio, coisa desse tipo. Então, por consequência disso, você tem aqui uma largura de banda bem pequena e uma latência na transmissão maior por conta disso. Nós temos pequena largura de banda, o dado no LoRa ele permanece mais tempo no ar por conta da própria tecnologia, e isso acarreta um tempo, uma latência um pouco maior. Quando se fala em termos de custo do chipset, a gente tem o custo de um chipset da ordem aí também de algumas, talvez até uma dezena de vezes menor do que um módulo 4G, por exemplo. Metade ou um quarto do custo aí do Zigbee. Em termos dos custos de assinatura, isso eu não vou comentar, a gente só vai dizer aqui que é bem mais baixo, mas isso aqui vamos deixar para o pessoal da American Tower comentar um pouquinho. Mas, com certeza, é um custo bem mais baixo do que o custo de hoje de telefonia celular, e da telefonia GSM e dados. Por conta do longo alcance, nós temos aqui um número de base stations bem menor do que das outras tecnologias. O LoRa chega a algumas dezenas de quilômetros em algumas situações de campo aberto, região que não tem muita interferência de prédios, etc. Então, a gente consegue aí algumas boas dezenas de quilômetros. Por conta disso, o número de estações acaba sendo menor. E também por conta disso, né, a cobertura acaba sendo maior, inclusive, em alguns casos, aí, mais do que o dobro até, do que um sistema de telefonia celular. E uma das características bacanas do LoRa, por conta da tecnologia de radiofrequência que ele tem, é o poder de penetração em subsolo, quando você tem um device operando no subterrâneo, ou enterrado, algumas aplicações de agronegócios, por exemplo, o dispositivo fica enterrado, fica debaixo da terra, então ele tem uma capacidade de propagar mesmo em algumas situações bem mais severas do que as outras tecnologias. O LoRaWAN estabeleceu 3 classes básicas de dispositivos, que são, e essas classes, elas foram estabelecidas aí em função do grau de otimização e de funcionamento do device numa rede. Então, existe lá o dispositivo classe A, que é um dispositivo que foi concebido para que tivesse baixíssimo consumo de energia, em consequência disso, uma alta latência no envio e recebimento de dados. Um exemplo clássico de um dispositivo classe A seria, por exemplo, um medidor de gás, ou de gás de rua, desse gás encanado, ou um medidor de água, um hidrômetro, que tivesse um leitor automático do consumo de gás e de água para jogar essa informação para a concessionária. Por que isso? Porque esse dispositivo, no ponto de gás ou no ponto de medição de água, normalmente você não tem uma tomada, um ponto de energia elétrica, então, obrigatoriamente, ou na maioria dos casos, se usa um dispositivo alimentado por bateria. Por conta do baixo consumo, um dispositivo que envie uma mensagem por dia, por exemplo, ele está enviando 30 vezes mais informações do que informação quando vem lá o funcionário da companhia de água ou companhia de gás fazer a leitura do seu dispositivo. Então, o device classe A tem como exemplo um medidor de água, que é aquele device que vai mandar uma informação por dia, que precisa ter uma autonomia de bateria bem grande por conta da própria aplicação, de não ter que ficar indo trocar a bateria toda hora. Então, esse é o exemplo clássico. Como é que funciona esse dispositivo classe A? O dispositivo fica no modo, teoricamente, de sleep mode, ou modo inativo. Por um timer ou por um evento qualquer, esse dispositivo ele acorda, envia uma mensagem, abre um delay. Esse delay é definido pelo protocolo, lá pelo LoRaWAN,
abre uma janela de recepção e recebe dados se a rede tiver algo para mandar para ele, ou se ele solicitou uma mensagem que necessite confirmação. Então, ele abre uma janela de recepção, em seguida abre uma outra, e se nestas duas janelas de recepção o dispositivo não recebeu a mensagem, ele vai tentar retransmitir a mensagem, porém, o dispositivo só recebe informação da rede quando ele inicia uma comunicação. Essa é a característica principal do dispositivo classe A. O dispositivo fica o tempo todo em sleep, acorda, manda mensagem, vê se tem alguma coisa para ele e volta a dormir. Se a rede tiver, envia informação no momento que ele efetua a transmissão. O dispositivo classe B, ele já é um dispositivo que foi concebido para que tenha médio consumo, por consequência, aí uma baixa latência no envio de dados, e ele funciona desta forma. Periodicamente, quando o dispositivo faz o join na rede, ele automaticamente entra num processo de sincronismo com os gateways e, periodicamente, o dispositivo acorda, espera um sinal do gateway, ele inicia um processo de transmissão, onde ele tem uma janela de recepção, se ele tiver dados a transmitir, ele transmite, e esta parte aqui é exatamente igual à do device classe A. E ele finaliza esse período de transmissão e volta a dormir. E esse processo se repete ciclicamente. Por exemplo, a cada 15 minutos o device acorda, verifica se tem alguma coisa da rede, se tiver informação para mandar, ele manda, se tiver a receber, ele volta a dormir. Isso fica acontecendo ciclicamente. E o terceiro tipo é o dispositivo classe C, que foi concebido para ser de alto consumo, sem latência no envio de dados. Ou seja, esse device ele fica o tempo todo conectado na rede, ouvindo a rede. Quando ele tem algo a enviar, ele envia e volta para o status de recepção. Então, nós temos aqui o dispositivo classe A, o device classe B, e aqui nós temos este processo que é idêntico no classe A e no classe B, né? E esse aqui é o device classe C. Ok? Então, esses três tipos de dispositivos foram definidos pelo LoRaWAN. Aqui a gente está vendo a topologia, aquela mesma topologia de rede que nós vimos lá no início, onde nós temos os devices, nós temos a camada dos gateways, do network server e do application server. O que é importante salientar é que entre o device e o gateway, nós estamos falando em subgiga, ou seja, aqui nessa camada é onde o LoRa está atuando, e do nível do gateway para cima, nós temos IP. Okay? Esses são alguns números do mercado brasileiro, aqui no Brasil, o potencial do mercado brasileiro para as redes LPWAN. Nós temos aqui a parte de ambiental e industrial, onde nós temos um potencial de 180 milhões, aqui na hora de gerar o PDF, o SI desceu, tá? É 180 milhões aqui. E aqui nós estamos falando em incêndios em florestas, poluição do ar, sensores de vibração e terremotos, aquecimento, controle de fábricas, etc. Na parte de metering, que eu acabei de falar, de medição de água e energia, nós temos hoje um potencial de 250 milhões ou até um pouco mais de devices. Na Smart City, onde a gente está falando de parking, de controle de tráfego, de iluminação, controles de enchimento de lixeiras, etc., um potencial aí de 18 milhões de devices. Na parte de rastreamento de veículos, bicicletas, hoje com o LoRa, por conta do baixo consumo de energia, o rastreamento de bicicleta já se faz possível.
combustível, de animais de estimação e assim por diante, tá? Coisas que antes eram um pouco mais complicadas por causa do consumo de energia. O rastreador GSM, por exemplo, a cada 3, 4, 10 dias você precisa fazer a recarga da bateria. No caso do LoRa, não. A gente fala aqui também o maior potencial que a gente tem hoje em termos de dispositivos na área de agronegócio, um potencial de 350 milhões de dispositivos, e na parte de segurança Smart Home, 150 milhões. Vamos falar um pouquinho dos ciclos de desenvolvimento agora, que é esse o objetivo do nosso... Eu precisava fazer uma pequena introdução do LoRa, né, para que a gente pudesse dar aí os conceitos básicos da tecnologia. Existe uma apresentação aqui no Embarcados, inclusive, que a gente fez, onde toda a topologia, toda a parte de tipos de mensagem, os tipos de join, de ativação do device na rede, eles estão citados naquela apresentação. Então, o pessoal que ainda não tem muita informação a respeito do LoRa pode assistir aquela apresentação, que ela é bem completa, tem bastante informação da tecnologia. Então, hoje nós vamos focar um pouquinho mais no desenvolvimento de produtos e devices. Esta é basicamente o ciclo, esses são basicamente o ciclo de desenvolvimento de um produto, onde você tem a parte de definição, e aí definição nós estamos falando desde estudo de mercado, levantamento de potencial, levantamento das características funcionais do teu produto, definição de uma especificação de requisitos. Então, toda a parte de definição do teu produto é executada nessa camada, ou seja, nessa fase. Em seguida, nós temos a fase de design, que vai desde levantamento, prospecção de componentes, especificação das tecnologias a serem utilizadas, tipo de microcontrolador, tipo de módulo, antena, toda a parte de memória, oscilador, condicionamento de sinais, etc., até o desenho de um esquemático, desenho de uma placa de circuito impresso, montagem de protótipos, validação. Uma vez passado pelo processo de validação, entra-se no processo produtivo, que vai fabricar aquele dispositivo que foi definido e projetado. Então, você tem aí a produção, colocar isso em campo, e esse ciclo se repete indefinidamente, pois, normalmente, você tem dispositivos que são dinâmicos, eles sofrem upgrades, eles sofrem alguma mudança de requisito, eles sofrem uma inclusão de um novo sensor, e aí esse processo se repete indefinidamente. O processo de desenvolvimento, o processo do design, ele é composto basicamente de três fases, que é o projeto do hardware, o desenvolvimento do firmware do produto e a mecânica do dispositivo, que nós não vamos entrar em detalhes aqui, seria o desenho de um gabinete, como isso vai estar encapsulado, se ele tem IP, se não tem IP 65, 67, se não precisa ter estanqueidade nenhuma, ou seja, a parte mecânica é algo que anda bem em paralelo ao desenvolvimento do hardware, até porque o desenho da placa tem que estar casado com o desenho do gabinete, etc. Tá? Então, as fases do hardware. Você tem, primeiro, baseado no objetivo do seu produto, especificar se ele vai ser um sensor, se ele vai ser um medidor, se ele vai ser um sensor de temperatura, vai ser um sensor de vibração, se vai ter um acelerômetro, etc. Segundo, de que forma eu vou controlar, né? Qual o módulo que eu vou utilizar, qual o microcontrolador que eu vou utilizar, que tipo de protocolo nós vamos utilizar. E aqui, no caso do LoRa, o protocolo é o protocolo LoRaWAN. As seguranças implícitas aí, no caso do LoRa, é o AES-128, tá? E o tipo de conectividade que você vai usar. Esse é um diagrama típico de um desenvolvimento de um device para IoT, tá? Em seguida, você desenha o diagrama de blocos. Esse é óbvio, é um diagrama de blocos muito, muito exagerado para um dispositivo de IoT, é claro, mas aí a gente mostra todas as possibilidades que um device pode ter. E a grande maioria desses blocos que tem aí, a Microchip hoje é capaz de fornecer componentes
e resolve o problema de cada um desses blocos. Tá? Uma vez desenhado o diagrama de blocos, você passa aí sim o desenho de um esquema elétrico. Nesse caso, é um desenho bem básico, que nós fizemos um pequeno produto, que utiliza o módulo RN2903 da Microchip. Então, esse é o desenho do próprio módulo, tá? Onde nós vamos ter lá aqui um local onde você pode ligar uma chavinha para ter um sensor de botão, tem um LED, e ele tem uma comunicação aqui, TX e AX, para você falar com um microcontrolador, por exemplo. Um diagrama muito básico. Depois disso, o desenho de uma placa de circuito impresso, e esta placa é exatamente uma plaquinha desenhada baseada nesse esquemático, tá? Aqui nós temos uma outra folha desse esquemático, que é onde estaria um microcontrolador e um acelerômetro, tá? Então, esse desenho desta placa, a gente tem aqui, ó, o acelerômetro, exatamente aqui o acelerômetro. Aqui a gente tem o microcontrolador. Esse conector é o da antena externa. E aqui é o módulo do LoRa. Ok, pessoal? Depois disso, você entra na fase de fabricação de um protótipo. Essa é aquela plaquinha já construída, onde você vai fazer testes, validação do seu dispositivo. Então, o ciclo de desenvolvimento do device é composto para o hardware de 3 etapas, de 4 etapas, basicamente. Levantamento e prospecção dos componentes, isso baseado numa especificação de requisitos, né? A segunda fase é o desenho do esquema elétrico, desenho da placa de circuito impresso e depois a produção de protótipos para a validação. Fechada a validação do produto com os protótipos, aí ele passa para a fase de produção. Tá? Uma outra parte, um outro componente do desenvolvimento de um device é o firmware. Então, você tem toda a parte de aplicação, todo o software que está embarcado naquele dispositivo que tem que ser desenvolvido. E, para isso, a Microchip fornece. A Microchip hoje ela tem 2 dispositivos, 2 devices para LoRa. Vamos ver lá para frente um pouquinho mais em detalhe. Mas um dele, que é o módulo RN2903, que é um módulo, é como se fosse um modem de LoRa. Inclusive, você pode utilizar o microcontrolador integrado desse modem para desenvolver o seu software embarcado dentro do próprio módulo. E ele tem um outro dispositivo, que é um microcontrolador, um Cortex M0, um ARM Cortex M0, que tem o rádio LoRa integrado. Nós vamos ver um pouco mais em detalhe lá para frente, mas eu estou contando isso para vocês porque a Microchip ela disponibiliza uma ferramenta, algumas ferramentas de desenvolvimento, e uma delas é o LoRaWAN Library. Com o LoRaWAN Library, você utilizando o MCC, que é uma plataforma, um framework, que você pode configurar o teu microcontrolador, e essa LoRaWAN ela é fornecida na forma de uma biblioteca, que você integra no teu código, e você faz com que o teu device passe a atuar compliance, ou seja, conforme a especificação do LoRaWAN. Ok? Então, ele permite que você projete o seu próprio hardware, tendo um microcontrolador, um transceiver de RF, um circuito de RF. E o uso dos módulos já existentes como plataforma de desenvolvimento. Então, você pode pegar um módulo RN2903 e gravar o teu firmware lá dentro dele, tá? Utilizando essas ferramentas. Requerimentos mínimos de hardware. Um microcontrolador de 8, 16 ou de 32 bits e um rádio lá da Centec, que é o rádio que faz a modulação LoRa, tá? Então, com relação ao Atmel, você tem lá ferramentas de desenvolvimento, toda a plataforma de software, de compiladores compatíveis, com os quais você pode gerar o seu código executado. Com relação aos produtos da Microchip, agora vamos ser um pouquinho mais específico aos 2 produtos que nós temos. Primeiro deles, esse foi como a Microchip, qual foi o roadmap até hoje em termos de desenvolvimento dos produtos.
O primeiro deles que nasceu foi o RN2903, utilizado como um modem, ou seja, você precisava de um microcontrolador externo para fazer a utilização do modem, tá? Para conseguir fazer o acesso ao LoRa. Depois disso, a Microchip lançou a LoRaWAN Library, rodando aqui com o MCC, e aí você já consegue gravar o firmware dentro do módulo da Microchip. E atualmente existe o microcontrolador ARM Cortex-M0, que você, com uma etapa de RF externo, você consegue, dentro do próprio microcontrolador, gravar a sua aplicação. O RN2903, ele roda na frequência americana, que é a mesma utilizada aqui no Brasil, que vai dos 902 aos 928 MHz, sendo que aqui no Brasil nós temos uma limitação da ordem de 907,5 a 915, que você não pode utilizar por conta de uma restrição que a Anatel tem, porque existe uma propriedade dessa faixa de frequência. A potência máxima, ela vai até 20 dBm, e o Sleep Mode consome aí 2,2 microamperes. Essa é a arquitetura interna desse microcontrolador, desse módulo, onde você tem uma interface host MCU, que você pode conversar com ele através de uma porta UART. Você tem 14 I/Os disponíveis, dos quais 13 podem ser configurados como entradas analógicas, todos podem ser entradas ou saídas digitais. Dos 14, 13 podem ser entradas analógicas. Você tem uma EEPROM com um endereço único para cada device, onde o device EUI, que é um número que o protocolo LoRaWAN especifica como um dos identificadores do dispositivo para a rede, ele vem gravado aqui nessa EEPROM, tá? E aí você tem a interface de antenas aqui, no caso, a interface para antena direto, você conecta a antena direto no RN2903. Esse é um kit de desenvolvimento fornecido pela Microchip. O part number deste kit de desenvolvimento é esse aqui, DV164140-2. Esse kit é composto por dois módulos, então, esses dois módulos aqui, onde você recebe 2 RN2903 com sensor de temperatura e umidade, e você tem uma placa que é um gateway que roda em 915. Esse gateway ele tem uma porta aqui Ethernet que você pode conectar esse gateway na internet e fazer uma conexão na sua rede para fazer, ou então diretamente no computador, para que você possa simular uma rede LoRa local durante o processo de desenvolvimento. Esse é o chip SAN R34-R35 que a gente tem da Microchip, que é um Cortex com rádio integrado, tá? Para você encontrar informação aqui neste link aqui, você consegue todas as informações do datasheet, de ferramentas de desenvolvimento, etc. Ele é um Cortex M0, BGA, capsulamento BGA. Ele tem variantes aí de 64, 128 e 256K. Ele é baseado no SAN Cortex SAN L21. O core dele é baseado no SAN L21, que é um low power microcontroller. Ele trabalha aí nessas 3 coberturas de banda, e ele já tem um stack LoRaWAN compatível, tá? Vamos lá. Mais algumas características do microcontrolador, que foi desenvolvido com ênfase no processo de ultra low power. Você pode ter baixíssimos custos de energia, várias fontes de clock e de alimentação,
tem modos de sleep flexíveis, que você pode ter níveis de controle de consumo de energia e etc. Tá? Essas são as famílias aí. Nós temos 2 party numbers, basicamente. Um deles é o SAN R34, que ele tem uma porta USB, e o outro é o SAN R35, que ele não tem a porta USB. Ambos com 64, 128 ou 256K de flash, e aí o 816 ou 32K de RAM. Esse é o kit de desenvolvimento que a Microchip fornece para esse dispositivo. No caso, o SAN R34 ele está encapsulado aqui nessa posição. Então, aqui dentro você tem um microcontrolador com um chip de rádio, a chavezinha de rádio, porque o modulador está dentro dele, né? Então, você tem dentro desse invólucro o SAN R34. Em seguida, nós vamos falar um pouquinho do que é a última fase da nossa apresentação, o suporte e desenvolvimento aqui no Brasil, baseado em termos de uma rede atuando, uma rede com uma cobertura muito boa. As grandes cidades hoje, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, principalmente, estão com uma cobertura, eu diria, excelente. Baseado no que a gente tem de produtos oferecidos pela Microchip, nós vamos apresentar aqui o suporte ao desenvolvimento. Você que quer desenvolver um produto com LoRa, a quem recorrer para que você possa ter um suporte tanto a nível de compra de produto, como design. Primeiramente, nós temos a Artimar, que foi fundada em 1962 pelo Sr. Arthur Habner, hoje ela representa 9 fabricantes, realiza o Microchip Masters Brasil há 21 anos, organiza diversos treinamentos no Brasil e na América do Sul, em todos os segmentos que vocês imaginarem aí da Microchip, tanto para microcontroladores, como para sensores. A Microchip tem uma gama enorme de produtos e todos eles são suportados pela Artimar aqui no Brasil. Tá? E atualmente conta com 25 colaboradores, dos quais 13 são engenheiros, com a missão aí de viabilizar a tecnologia com o foco no cliente. Tá? Essas são as representadas da Microchip, CLI, Infineon, Chemet, ERP, GE, Berquist e Dataforce, são as 8 empresas representadas pela Microchip, pela Artimar, me desculpem, e das quais aqui hoje a gente está falando de Microchip. Falando em Microchip, este são os sites de cunho comercial e técnico dos centros de suporte da Microchip no mundo. Né? Nós temos aqui, especificamente aqui no Brasil e toda a América do Sul, coberta pela Artimar. Ok, pessoal? Tem alguns pontos aqui na América do Norte, na África, na Ásia, na Oceania e na Europa também. E, a Artimar, com Microchip, o foco é prestar suporte aos seus clientes, tanto a nível de aquisição dos componentes, planejamento para um perfeito planejamento de uma produção, e ela conta com uma série de distribuidores Microchip aqui no Brasil, sob a gestão da Artimar, que podem fornecer aí o suporte necessário, fornecimento de amostras, colocar cotação de preço, em suma, fazer toda a parte de suporte no tocante à aquisição e tecnologia, ferramentas de desenvolvimento, no que diz respeito aos itens da Microchip. Tá? E com relação à parte de design, aí entra hoje a Vagon Engenharia, que é uma empresa que já está há 25 anos no mercado, desenvolvimento de produtos eletrônicos, todo. Hoje, a Vagon Engenharia está focada em desenvolvimento de produtos para a internet das coisas. É uma empresa homologada pela Microchip como design partner aqui no Brasil desde 2012 e tem acesso direto à fábrica em termos de suporte também, ferramentas de desenvolvimento,
toda a parte de suporte técnico, se o cliente tem algum problema, a gente consegue atuar junto com a microchip para poder suprir essas dificuldades. Então, e atuamos principalmente no desenvolvimento de produtos eletrônicos. Tá? As nossas áreas de atuações são hardware, firmware, software, e hoje nós temos também um designer que permite fazer até o desenvolvimento de gabinetes, de mecânica, de desenho, de dispositivos, para que você possa fazer uma impressão 3D antes de fazer o desenvolvimento do ferramental, etc. Nós temos hoje essa competência dentro do nosso quadro de colaboradores também. Nossa área de aplicação aí, desde retrofit de máquinas e equipamentos, sensoriamento, rastreamento de veículos, rastreamento de cargas, toda a parte de HM, interface homem-máquina, radiofrequência, monitoramento e controle de processos, etc. E os segmentos, os mais variados, a gente atua desde a área médica até iluminação, uma série de verticais diferentes onde a gente tem atuação. Tá? Esses são alguns exemplos de dispositivos já desenvolvidos pela Vagon. Neste caso aqui, nós temos um sensor de temperatura e umidade que foi desenvolvido para câmeras frigoríficas para monitoração de sangue e medicamentos. Originalmente ele era Wi-Fi, hoje ele já tem uma versão LoRa. Este dispositivo é um sistema de controle de emergência para banheiros de hotéis, shopping centers. Ele é composto por um gateway, esse dispositivo aqui é um gateway, e aqui é uma central de monitoramento. Você tem um display LCD que faz toda a parte de monitoração dos eventos que ocorrem no hotel, por exemplo. Este é um rastreador LoRa, ele só tem um módulo LoRa, o RN2903, com um módulozinho de GPS, que está aqui. Esse módulo tem funcionado perfeitamente. Ainda ontem, nosso pessoal esteve em viagem para o Rio de Janeiro, levaram um device desse, e a gente atestou que a cobertura no Rio está excelente. A American Tower está com uma cobertura excelente. A gente pode depois compartilhar com vocês um gráfico de posicionamento que foi feito ali na região do Rio de Janeiro. Sensacional. Este aqui é um kit de desenvolvimento que foi desenvolvido com o Microchip Master do Brasil. É uma placa onde você conecta no computador, você aprende a trabalhar com o RN2903. Este outro dispositivo é também uma plaquinha, que é um kit de desenvolvimento composto por acelerômetro, sensor de temperatura, algumas entradas e saídas digitais, entradas analógicas, tem um sensor barométrico que você consegue medir altitude, tem uma série de sensores e também um GPS integrado, com o objetivo para fomentar o desenvolvimento do produto. E esse aqui é um exemplo de um desenvolvimento case muito pequeno para uma aplicação que a gente tem baseado em nós. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar em termos do device é isso. A gente tem um ecossistema sendo criado, desde a camada mais baixa do device até a camada de rede, que é a camada de nuvem, e isso hoje já é uma realidade no Brasil. A Artimar prestando suporte junto à Microchip, fornecimento dos dispositivos, a Vagon fazendo desenvolvimento de produtos eletrônicos baseados em tecnologia LoRa, e a American Tower com o deployment de rede, permitindo que isso tudo se torne viável e efetivamente entre em operação no Brasil. O que eu tinha para dizer para vocês é isso, pessoal. Segue aí os meus contatos. Se algum de vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer necessidade, qualquer esclarecimento a fazer, entre em contato com a gente ou com a Artimar, que a gente pode dar o suporte a vocês. O que eu tinha para dizer a todos é isso. Muito obrigado e até a próxima. Agora a gente passa aí a bola para o Thiago. Em seguida vai... Obrigado, Nilton. Nilton, é uma satisfação muito grande poder ouvir toda essa explicação sua, você que tem muita experiência com esse assunto, né? Obrigado pela apresentação. Eu gostaria de fazer... Conte sempre com a gente. Gostaria de fazer pelo menos 2 perguntas. Pois não. Que foram lançadas aqui. Depois eu vou passar a bola para o Daniel, tá?
Tá bom. Seguinte, o pessoal falou sobre homologação. Tem muita gente preocupada com homologação, Nilton. Ok. Homologação do produto. Aí eu queria que você falasse um pouco, então, sobre homologação do rádio e do produto. Como é que está isso? Se aqui no Brasil é necessário homologar, se é para todos os produtos ou não. Eu queria que você falasse um pouco sobre a homologação e quais os testes necessários. Ok, vamos lá. Com relação à homologação do RN 2903, já está como OCD, o processo já está em andamento, os testes, todos os testes de radiofrequência, os testes de conformidade com a norma já foram feitos e o dispositivo já passou por todos esses testes. Nós estamos agora finalizando um processo que é um processo mais burocrático, em termos de documentação e finalização do processo, para que seja protocolado junto à Anatel. Tá? Então, esse processo está bem no fim mesmo. Toda a parte de teste, toda a parte técnica já foi homologada, já foi verificada, está conforme. E agora a gente aguarda aí, imaginamos aí que rapidamente a gente tenha a homologação desse módulo. Tendo a homologação do módulo, quando você desenvolve um produto utilizando este módulo, todo o processo de teste de radiofrequência, você vai ficar, o cliente fica, não é necessário fazer, ele vai fazer a homologação do produto. A homologação do produto é obrigatória. Porém, os custos de homologação junto aos OCDs, eles acabam caindo, porque os testes de laboratório não incluem os testes de radiofrequência e os testes de conformidade do LoRa junto da Anatel, porque esses testes já foram feitos. E aí sim, você utilizando uma carta expedida pela empresa que fez a homologação, no caso do RN 2903 é a Artimar, você consegue fazer a homologação do seu produto sem ter que fazer esse teste novamente. Não sei se ficou claro aí, mas eu acho que deu para explicar um pouquinho como é que é o processo. Ficou sim. Sobre as placas, para o pessoal testar os radinhos, qual que é o nome? 34 e 35, né? Deixa eu ver. Desculpa, isso, R34 e R35. Sobre os kits de desenvolvimento, são difíceis de comprar aqui com vocês? Os kits de desenvolvimento, vocês podem procurar qualquer distribuidor da Microchip. Se vocês entrarem lá no site da Artimar, tem lá Microchip onde comprar, tem uma lista de distribuidores, ou pode ser feita a compra diretamente no site da Microchip, tem lá o Microchip Direct e os distribuidores oficiais. É muito fácil fazer a aquisição, uma vez comprado um kit desse, dependendo da forma que você faz a compra, em alguns dias você está com o kit na mão. Mais alguma dúvida? Tá ótimo. Eu vou deixar as últimas dúvidas aqui para a gente passar depois. Eu vou chamar o Daniel para a sala. O Daniel está tendo um problema. Aqui que eu gostaria de responder. Pode, Tiago? Rapidinho. Tem uma pergunta escrita assim: qual a distância máxima obtida por vocês? Nós tivemos uma aplicação em campo aberto, tá? Uma aplicação de um dispositivo feito para agronegócios, e nós conseguimos 32 quilômetros. Essa foi, eu acredito que em termos de distância terrestre, foi a maior. Tem uma outra aplicação que foi num balão atmosférico que teve uma distância conseguida de 92 quilômetros. Mas aí você tem o ar rarefeito, você tem uma propagação melhor de radiofrequência, e isso acaba gerando essa maior distância. Mas em nível terrestre foram 32 quilômetros. Ok? Muito bom, muito bom. Então, pessoal, muito obrigado pela disponibilidade de tempo. Embarcados, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Olá, pessoal. Nosso objetivo aqui hoje é dividir um pouco com vocês o que a gente tem visto em LoRaWAN, com essa iniciativa nova que a gente começou agora, a partir de outubro, com o lançamento comercial da nossa rede, e dividir com vocês um pouco do que a gente tem visto em IoT na prática. Então, a primeira coisa, sempre quando a gente começa a falar de internet das coisas, né, que chamou muita atenção, são os números maravilhosos, né, que a gente vê em internet das coisas, né? Nas projeções mais conservadoras aí, a gente vê números na ordem de
bilhões, aí, 50 bilhões, 20 bilhões, 30 bilhões já em 2020, que são números super promissores, mas ao mesmo tempo, vendo o atual estágio do mercado, geram uma certa empolgação e uma certa dúvida de como é que esses números chegam lá, né? Então é um ponto que chama bastante sempre a atenção quando a gente começa a falar de internet das coisas, é impossível não olhar para esses números, né? E essa mesma estação se reflete no restante do mercado, né? Então você vê estudos do BNDES apontando para números aí sempre na casa de bilhões e trilhões, tanto para o mercado nacional quanto internacional. A gente vê o BNDES com uma atuação bem ativa no mercado para alavancar projetos de internet das coisas, que é muito interessante. E o mercado todo projetando números interessantes já a partir do próximo ano em internet das coisas. Então, é um ponto que sem dúvida chama muita atenção também, nesse sentido. E aí, pegando o Hype Cycle da Gartner, né, uma coisa que a gente vê interessante se a gente posicionar o IoT no tempo, é que o IoT está justamente na curva, no topo da curva do pico de expectativas infladas, né? Então está justamente no momento onde está todo mundo falando de IoT, todo mundo quer estar envolvido com a IoT de certa forma, mas ninguém sabe muito bem como, né? Então não necessariamente existe um grau de maturidade no mercado. E aí, comparando com a onda do digital, né, que foi talvez a última onda aí de tecnologia a acontecer, a gente percebe que ela demorou em torno de 5 anos para estar num platô de produtividade e maturidade. Então, a gente vê a internet das coisas justamente no momento de alta expectativa de todos. Então, a conclusão geral o mercado está animado, isso não restam dúvidas. Mas e na prática, né? O que a gente tem visto com isso tudo, né? Além dos números e das matérias, né? Na prática, a gente ainda tem visto o mercado muito numa postura de partir o IoT, enquanto na prática deveria ser uma prática mais vamos atrás de um objetivo. Então a gente vê empresas ainda num objetivo de ter o máximo possível de dispositivos, ainda sem muita certeza do que fazer com esses dispositivos, né? E aí, quando a gente pensa atrás de objetivo, normalmente a gente está falando de de 2 objetivos. Ou os projetos de IoT eles buscam novas receitas, ou seja, receitas acessórias ou novas comparadas com as atuais linhas de negócio já existentes das empresas, ou redução de custo, que na prática são os projetos mais relevantes que a gente tem visto nesse momento, são projetos de redução de custo, que são justamente projetos que visam endereçar dores que já existem no mercado de alguma forma e não eram endereçáveis com as tecnologias que existiam até o momento, né? Outra coisa que a gente tem visto nesse momento é a questão da cadeia de IoT, que é muito interessante, né? Porque todo mundo que pensa em IoT pensa num dispositivo que fala com uma aplicação através de uma rede, aqui no caso uma rede LoRaWAN, para resolver um problema do cliente final. Mas quando a gente vai dar um zoom in nessa cadeia, né, a gente vai ver ela de mais de perto para ver todos os players que estão nela, a gente percebe que ela é muito mais ampla. Então ela vai de fornecedores de componente, a cadeia de educação para gerar mão de obra qualificada, os OCDs para certificar os dispositivos, integradores que entendem das verticais são capazes de traduzir as soluções de fato, valor para os clientes finais, os centros de referência que multiplicam o conhecimento da tecnologia no mercado, revendedores que têm uma atuação regional e também em clientes de menor porte, governo com todos os incentivos que tem feito, venture capitals para ajudar também no fomento do mercado, no desenvolvimento das empresas com maior potencial, e toda a camada que vai depois da aplicação no tratamento de dados, né, dos Big Data e Analytics, para poder gerar os insights que realmente são onde estão o valor do Internet das Coisas no final, que é gerar valor para que sejam processados esses dados e gerado insights para os clientes, para que eles tenham um ganho real no dia a dia deles, né? E aí, quando a gente fala de ecossistema, né, tem diferentes formas da gente abordar o ecossistema. Você pode ter uma estratégia de desenvolvimento de ecossistema mais fechado ou mais aberto, e o que a gente tem visto historicamente funcionar de forma mais efetiva é justamente o desenvolvimento de ecossistema aberto, onde o ecossistema ele se desenvolve sem regulação propriamente dita, mas com estímulo, onde você tem centros de referência que trabalham junto do ecossistema e fazem com que ele seja plural nas diversas cadeias dele, né?
para você poder ter numa arquitetura típica de internet das coisas, vários players que ocupem os diversos nós da cadeia, que vão drivar tanto a qualidade para cima, quanto os valores para baixo, tanto quanto é necessário para que esses números da internet das coisas aconteçam, né? Então, a gente ainda vê um nível de maturidade no mercado, onde os players ainda estão tentando se posicionar e ver onde eles vão estar de fato, mas o que a gente vê é que é muito importante que essa cadeia seja plural, não tenha domínio nenhum desses nós da cadeia, que isso vai garantir que o ecossistema seja aberto, saudável e com o nível de qualidade alto e o custo baixo que é necessário para que isso se desenvolva nas mais diversas verticais promissoras que o mercado tem, né? E aí a American Tower nesse contexto, né? A American Tower é uma empresa de seção de infraestrutura, né, passiva, é uma empresa de torres, né, é o maior player de torres global e também aqui no Brasil. A gente tem aproximadamente 1/3 das torres do Brasil, né, um portfólio de aproximadamente 60 mil torres no Brasil. A gente tem próximo de 19 mil. É um player americano que está presente em 17 países e com cerca de 170 mil sites no mundo, com resultados financeiros bem sólidos e reportados no mercado, e que tem um core business sólido em diversos países, aí, nos diversos continentes, uma presença muito forte na América Latina, nos Estados Unidos, México, e também na Europa, na Ásia e na África. E basicamente o core business da American Tower é compartilhamento de infraestrutura, né? Então, muito antes do tema de compartilhamento de sociedade de economia compartilhada estar em voga hoje, a American Tower já faz desde a década de 90 compartilhamento em algum nível no tema de infraestruturas, né? Então, num relacionamento muito forte com as operadoras. E o que a gente percebe, né, é que a nossa plataforma de operadora de torres, né, de 19 mil sites que a gente tem pelo Brasil, é uma plataforma viabilizadora para tecnologias wireless nas mais diversas necessidades. Sempre foi, e a gente entende que pode ser ainda mais, né? E nesse sentido, né, olhando para o tema de redes de internet das coisas, a primeira coisa que a gente percebe é que não tem one size fits all, né? Não tem uma tecnologia que domine todos os temas de internet das coisas. A gente entende que diferentes necessidades vão drivar diferentes soluções de internet das coisas. E aí a boa parte dos quadrantes, né, quando você olha uma questão de alcance, duração de bateria e custo, boa parte dos quadrantes já tem players robustos, né, como Bluetooth, Wi-Fi, tecnologias móveis de uma forma geral, mas para as redes LPWAN, né, Low Power Wide Area Networks, que são justamente as redes que consomem pouca energia e trafegam poucos dados, ainda tem uma oferta bem limitada de redes, principalmente quando a gente fala em redes que permitam o desenvolvimento de ecossistema aberto, né? E aí, nesse quesito, a gente viu no LoRa uma oportunidade interessante para desenvolvimento de negócio, né? E aí, quando a gente fala de LoRa, a gente fala basicamente de 4 coisas, né? Duração de bateria, baixo consumo de bateria pela quantidade de informação que é trafegada, que é muito pouca, um longo alcance, né? LoRa significa justamente long range, banda, um baixo consumo de banda, poucas mensagens, e um baixo custo de uso de infraestrutura, né, de conectividade de uma forma geral. Estou colocando isso de uma forma resumida, né? O LoRa é uma tecnologia que nasceu na França, começou com desenvolvimentos robustos em 2015 e hoje já tem players globais bem fortes, né? Então você tem operadoras já na Europa como a Deutsche Telekom, a KPN, a Proximus, a própria Orange. Na França você tem até uma competição, uma concorrência já entre redes LoRa de âmbito nacional entre a Orange e a Ubidines. Então você já tem players grandes investindo em LoRa e apostando em LoRa, e por trás, né, para garantir a robustez da tecnologia, você tem a LoRa Alliance, que é uma aliança com mais de 500 membros, que tem players de todos os níveis da cadeia, de todos os níveis de tamanho e robustez dos mais diversos países, para garantir essa pluralidade na cadeia e também que a tecnologia seja robusta e padronizada, né? E aí, nesse âmbito, né, a American Tower entendeu que, dado uma cadeia típica de internet das coisas, entre dispositivos, falando através de uma rede com aplicação, a American Tower se vê justamente como um player de infraestrutura de rede neutra e compartilhada no modelo de atacado, na tecnologia LoRaWAN.
hoje, né, a gente fez o lançamento da rede na FutureCon desse ano, em outubro. Hoje a gente já tem mais de 30% do PIB nacional coberto e estamos em plena expansão aí com o objetivo de chegar em pelo menos 50% do PIB, aí 80 cidades, até o meio do ano que vem. Sempre um drive muito forte de demanda, né, um drive muito forte de mercado. Nosso objetivo não é de ficar divulgando cobertura, e sim trazendo as oportunidades mais interessantes para o mercado. Então nosso objetivo sempre vai ser buscar cobrir onde estão as maiores oportunidades. E aí também entendendo, né, que a rede é importante, né? Então uma rede robusta, LoRaWAN, é importante para viabilizar esse mercado, mas também é importante que tenha oferta de dispositivos e aplicações de forma massiva. Então a gente, entendendo isso, lançou em abril, em conjunto com a Evernet e com a Bandtech, o IoT Open Labs, que é justamente uma iniciativa para desenvolvimento do ecossistema, onde além de um centro de experiência para experimentação em tempo real de aplicações e soluções nas mais diversas verticais, aí, utilidades, agronegócio, gestão de ativos e logística, lugares inteligentes e cidades inteligentes, tem também um viés de relacionamento de parceiros, onde os parceiros da cadeia conseguem interagir através dos eventos que a gente organiza junto com os nossos parceiros. Tem um viés forte também de educação, né, de desenvolvimento de educação no mercado, tanto na parte técnica quanto na parte de negócio, e na realização de eventos para que os parceiros interajam e consigam gerar negócio para todos, né. E aí, falando um pouco de verticais, né, é um tema muito forte hoje no mercado, e a gente percebe novos segmentos sendo habilitados hoje com o LoRaWAN. Então, hoje já é muito forte a questão de logística e gestão de ativos, é obviamente uma dor forte no Brasil em função das dificuldades econômicas, desigualdade. Então tem uma questão forte até em furto de equipamentos e ativos móveis. Então gestão de ativos e logística é um tema que a gente vê com muito potencial. Medidores inteligentes nas três variações também se adequam perfeitamente à necessidade de LoRa. Todos os cases de cidades inteligentes a gente entende também que são muito promissores de uma forma geral, a gente já tem visto testes bem interessantes, e o agrobusiness pela relevância que tem para o negócio do Brasil como um todo, né? Então, passando por grandes números do Brasil, né, que não tem como ignorar novamente. Então, pensando em cargas, né, e carros, veículos de uma forma geral, só isso são 40 milhões e hoje tem uma penetração baixa de rastreamento, né, de medição. Então, é muito promissor. Toda a cadeia de utilities, aí você pega, por exemplo, medidores de eletricidade, já somam mais de 80 milhões, com potencial de chegar até 100 milhões em 10 anos, e também tem uma penetração muito baixa de tecnologia. Pensando, por exemplo, em bicicletas, são mais de 60 milhões de bicicletas no Brasil, mais de 90 milhões de pets, mais de 210 milhões de pessoas, né? Cada um tivesse um dispositivo conectado, já seria um mercado super relevante. E o número do Brasil super interessante também, que é o número de gado, né? Que nós temos 220 milhões de cabeças de gado. Isso para falar só alguns dos grandes números, né? E aí, falando um pouco de números que a gente inclusive divulgou até antes do nosso lançamento, hoje a gente já divulga em torno de 300 mil dispositivos conectados na rede. No lançamento a gente chegou até a falar 400 mil, então a gente até passou esse número é de setembro, mas no lançamento em outubro a gente já estava até na marca de 400 mil dispositivos, falando aí até 5 milhões de mensagens por dia. Então, internet das coisas não é uma coisa que vai acontecer, já está acontecendo, e a gente acredita muito que o LoRa chega para habilitar justamente essa aceleração do mercado nesse âmbito. E aí, algumas mensagens finais que eu gostaria de deixar aqui para vocês a primeira coisa, antes de começar qualquer coisa, saiba bem o que você está querendo atacar. Os economics têm que justificar o projeto, e não o contrário, né? Não o projeto justificar os economics. Existirão múltiplas tecnologias, não tem one size fits all, e aí escolher bem a tecnologia com a qual vocês pretendem trabalhar. A cadeia tem que ser ampla e aberta. Quanto mais ampla e aberta, mais robustas vão ser as iniciativas, mais escaláveis, mais confiáveis. Então escolham bem os seus parceiros, desenvolvam o ecossistema, colaborem, a gente está super aberto a desenvolver isso com vocês. E esse novo paradigma, né, que até o nosso parceiro, a Evernet, vem
vem usando muito também, dos bits, cents e billions, né? Então a gente está falando que bits porque a maior parte das coisas falam muito pouco e com pouca frequência, mais de 90% dos objetos falam com pouca frequência, um medidor fala uma vez por dia, um tracker fala com pouquíssima frequência também, não precisa falar a cada segundo, então, e são sempre informações muito curtas, né? Mensagens on, off, ligado, desligado, latitude, longitude, então sempre são coisas pequenas. Cents, então essa cadeia tem que realmente ter baixo custo em toda ela, então ela vai ter que se reinventar para permitir que as coisas escalem, e tudo em função da escala, né? Billions porque é tudo em função da escala, né? E aí uma reflexão que a gente tem provocado sempre no mercado de uma forma geral é onde você está agora, né? Pensando você que está desenvolvendo soluções de internet das coisas, onde você se posiciona, né? A gente percebe de uma forma geral os players hoje em 4 estágios, né? Então se você pelo menos já sabe que problema você está querendo endereçar, você já está pronto para começar. Já é um passo importante. Se você desenvolveu sua solução, seus dispositivos e aplicações estão prontos, você já está pronto para pilotar. Botar 5, 10 dispositivos no campo, ver como é que eles funcionam e já começar a colher os primeiros resultados. Se você já tem seus dispositivos certificados, a aplicação já está redonda, testada e o modelo de negócio está definido, parabéns, você já está pronto para vender. Mas o ponto que realmente o mercado deveria estar buscando e todos nós deveríamos estar trabalhando para chegar nele é, você está pronto para escalar? Você está pronto para entregar 100, 1000, 1 milhão? E esse é um ponto super relevante, é bem diferente de estar pronto para vender, e é justamente o ponto que a gente está disponível para fazer todos chegarem, passarem por esse funil, e aí, quanto mais players a gente tiver prontos para escalar, melhor vai ser esse mercado, mais promissor vão ser as novas oportunidades que vão surgir. Então, fechando aqui a nossa apresentação, a gente acredita que o compartilhamento é a evolução do modelo de infraestrutura, e a gente está disponível para fazer negócios. Deixamos aí nossos contatos, agradecemos pela oportunidade e vamos fazer esse negócio de internet das coisas acontecer cada vez mais forte no Brasil. Obrigado.